Muito bom. Renata vai te vir à mente mais algumas coisas durante. Então, vamos lá. Hoje a gente volta ao texto. Nós tínhamos parado no verso 4, né? Que a gente não o leu, que eu me lembro. E diz o verso 4. O 1, o 2 e o 3 era a preparação, né? Para iniciar mesmo o relato, o ensinamento, a explicação, a explanação que Jesus faz para João após passar por esta paixão. E aí Jesus diz a João: João, para a multidão lá embaixo, em Jerusalém, eu estou sendo crucificado e atravessado por lanças e espadas, e vinagre e soro amargo me estão sendo dados para beber. Agora te falo, presta atenção no que te digo. Fui eu quem fez com que teu coração subisse a este monte, que é a referência ao Monte das Oliveiras, né? A fim de que pudesses ouvir o que um discípulo deve aprender de um mestre e um homem de Deus. Só aqui eu acho que já tem várias coisas para a gente conversar. Os comentários que o MID traz, eu coloquei aqui abaixo, né? Então, ele explica que a multidão, que a ideia de Jerusalém abaixo e a Jerusalém acima ou do alto é a ideia dessa polaridade, né, entre aquilo que está acima e que seria a condição mais interna, mais essencial, mais espiritual do homem, da humanidade, do ser humano, né, a sua mente num sentido mais interno, mais próximo da luz, menos contaminada, menos presa ao mundo, enquanto que a Jerusalém abaixo diria respeito à natureza inferior do homem, né? A sua mente ainda não iluminada, a natureza que ainda não está purificada e organizada, né? E aí o Nietzsche comenta, mas que essa crucificação, ela é suficientemente real, ela é uma paixão que é vivida pelo homem Jesus, e por João, e por cada um que passa por isso. E por isso ele vai explicar, segundo o seu entendimento, segundo leituras que ele tem, ele, Nietzsche, né, sobre o que seria essa crucificação. E aí eu achei interessante que ele faz essa relação da crucificação, de que a crucificação ela pode ser ilustrada pelo perfurar, pelo beber vinagre, né, e soro amargo, por passar por circunstâncias difíceis, né, por ser ferido, como a gente viu no hino de Jesus, que é uma preparação para isso, né? E que isso acontece antes do renascimento, do tornar-se, despertar-se Cristo, né? E aí, com a veste de Cristo, né? Esse é o mistério da transformação, em que um homem carnal, contaminado, não purificado, não plenamente iluminado, se torna um homem de luz, um ser de luz. Por isso, a veste do Cristo. Ele se torna o Cristo em vida, né? Ele expressa, desperta essa luz que está dentro de cada um de nós, né? E diz o Mide que isso também seria como uma transmutação daquilo que é mal, né, no sentido dessa polaridade, e que está no mundo, transformado em uma bênção de luz, que seria a veste do cruz, a veste de Cristo, a veste do Cristo, né? E aí parece, né, que é como se Jesus estivesse falando como Cristo. Fui eu quem fez com que o teu coração subisse a este monte, subisse a Jerusalém celeste, né? Eu sou o teu ser, eu sou o teu verdadeiro Deus, eu sou o Logos presente em ti. O Logos, que é o mesmo em todos os seres, o Cristo em vós, né? Ou Atma em vós.
Fui eu que te dei essa energia e te capacitei a ascender a essa altura de contemplação. E assim podes ouvir o que todo discípulo deve ouvir do seu mestre, deve aprender com o seu mestre, e todo homem deve aprender e ouvir de Deus, do verdadeiro Pai, né? E assim o homem, que no caso aqui seria João, teria atingido o estágio de ouvinte, de Apostichoi, nos mistérios espirituais. Então, eu fiz mais ou menos um resumo do que o mídia ali comenta. Vocês têm algo para comentar disso? Alguém quer comentar alguma coisa? Esse é o verso 4. Ô, Jane, Oi? me tira uma dúvida, por favor. Quando fala assim de paixão, eu posso entender isso como um sinônimo daquela questão do sofrimento no hino? Eu entendo assim. E eu Ah, também tá. parei nessa expressão, Renata, porque eu acho que a palavra paixão aqui é utilizada no sentido de algo que mexe com a gente, né? Aham. E é É, interessante você falar da questão do sofrimento, eu já te devolvo, do sofrimento, porque quando a gente estuda a tradição budista, a gente também vê muito, eu acho que com muito mais detalhe essa questão, porque tanto aquilo que a gente considera de fato sofrimento, né? Ele gera um movimento interno, quanto as paixões ditas boas também geram movimento. E dentro da tradição budista, todas as emoções são ditas como perturbadoras, porque ou você se apega ou você a rejeita. E isso faz com que a gente não consiga manter a estabilidade. Né? Desculpa, Renata, fala e depois a Viviane. é exatamente. Que aí eu tive normalmente eu acordo de madrugada e fico pensando na vida, né? Não sei se isso é hora, mas tudo bem. E aí, nessa noite, na hora que eu acordei, eu me veio, assim, deixa eu explicar o contexto, né? Antes de dormir, eu fiz uma oração porque eu também estou estudando sobre a obra de Jung. E aí eu estava com um pouco de dificuldade de compreender questão de ânima e ânimos e tal. E aí, só para poder chegar nessa questão da paixão, é, quando eu acordei de madrugada, me veio um gráfico, e aí eu sou péssima em matemática, eu acho que é uma parábola, como se fosse uma onda, sabe? Tipo uma montanha. E aí veio uma imagem dessa montanha para cima e uma igual proporção para baixo, que aí seria como se fosse a perturbação positiva e a negativa. E a gente sempre tende, quando a gente tem uma emoção, e é exatamente isso que você falou, porque eu percebi isso em mim, que assim, eu sou uma pessoa no espectro do autismo. Então, muitas informações externas, elas me atrapalham. E teve um dia que eu fiquei extremamente feliz e extremamente atrapalhada. Então, não fez sentido na minha cabeça. E aí eu fiquei tentando entender isso, e é exatamente isso. Então, acho que esse gráfico veio para poder assimilar essa informação, sabe? Mas é muito Entendi. porque a gente desequilibra tanto quando a coisa é ruim, porque a gente só foca nisso, na verdade. Mas quando é bom também, porque a gente, por natureza, já é uma perturbação, não é isso? Interessante a tua fala, porque tem tudo a ver com o texto, né? Como o Nietzsche comenta isso bastante, mas eu acho que isso é muito explícito na questão da cruz, como a parte vertical da cruz dá essa ideia de firmeza, de estabilidade, e como as emoções nos balançam. É exatamente o que você está dizendo, né? Achei bem interessante, sim. Anima e ânimos vão aparecer aqui em relação aos braços da cruz, né? Para a gente tentar encontrar o si mesmo, que é unir, né? Essas polaridades que a gente vive dentro delas. Eu não sou uma especialista em Jung, estou tentando entender também. Obrigada, Renata. Viviane,
Jane, não sei se eu estou equivocada, mas na leitura é, do Desse Gnose, texto? esse trecho, e vendo essa questão do Jerusalém abaixo e acima, a sensação que eu fiquei é que está falando exatamente desse aspecto do Manás inferior e superior e o Antacarana, né? Essa transição, essa mudança, né, que a gente faz. E eu, particularmente, antes de entrar nos estudos aqui, tanto seu quanto da Laia, eu estava nos estudos na mão esquerda, né, da gnose de Samael. Socorro, né? Mas interessante, tipo assim, eu passava por muitas experiências no mundo astral, e isso me deixou bastante, assim, sabe, preocupada quando eu entrei nesses estudos. Porém, o que me colocou nesses estudos ao mesmo tempo foi duas experiências de sonhos. E uma estava relacionada à ponte, sabe? E a sensação que eu fiquei foi exatamente isso, que foi sendo desconstruída uma ponte quando eu entrei nessa gnose. E eu sonhei Uhum. também que a Sofia me trazia um mapa da salvação da alma para mim e para o meu esposo, porque a gente estava Ah, nesse. sim. E aí, pelo menos o que eu estou sentindo relacionado à cruz é isso, né? É essa gnose, é quando a gente encontra a gnose e começa a fazer essa mudança do manase inferior para o superior. Seria isso mesmo? Pensando na linguagem teosófica, eu também penso assim. Inclusive, tem uma passagem agora mais para frente que o Mid vem de dentro da sociedade teosófica, né? Então, ele usa muito da linguagem teosófica aqui. E teve uma hora que ele estava falando que me lembrou muito essa conexão, porque, assim, dentro da estruturação do ensinamento teosófico, se usa muito essa expressão de mostrar que a mente é dual, a Blavatsky, que, por sinal, fala bastante disso, de que a mente, ela é uma só, mas ela se manifesta dualmente porque uma visita Jerusalém abaixo e a outra permanece na Jerusalém celeste, a Jerusalém do alto, né? Então, me lembrou muito isso. E é importante isso que você fala de não abandonar o Antacarana, quer dizer, tem que abandonar o Antacarana depois que você reconheceu a Jerusalém celeste e não mais está presa nos balanços que a mente inferior nos prende, né? Mas você não pode destruir a ponte, e por isso, ainda bem que você se deu conta, você não pode destruir a ponte enquanto você não atravessou a ponte. Uma vez atravessada a ponte, você não precisa mais manter o barco carregando nas costas, manter a ponte para voltar atrás, né? Muito interessante esse pensamento. Eu também pensei assim, para mim isso fica bem claro. E as explicações que o Mid dá mostram exatamente isso, como se essa experiência que Jesus tenta mostrar, pelo menos essa foi a minha leitura. Gente, eu estou estudando com vocês, tá? Essa foi a minha leitura. O que me parece que Jesus está dizendo a João é que ele precisa todo esse trabalho de purificar seus estados e estar preparado para enxergar aquilo que de fato é, e não se sentir tão perturbado com as coisas que são do mundo, e vão continuar ferindo, ardendo, amargando, porque fazem parte desse mundo, e isso é estar crucificado. Há muito tempo atrás, quando a gente começou a estudar essa temática, era muito comum a gente usar essa expressão de que Jesus crucificou-se na terra. Um grande ser vê os Mahatmas, de uma forma geral, né? Os Nirmanakayas são isso. Eles, apesar de terem sua veste de luz, eles adotam uma veste substância, né? Uma veste de carne, para estarem no mundo. Eles se crucificam espontaneamente para viver os sofrimentos do mundo, não para ser do mundo, mas para estar no mundo e assim poder ajudar-nos a conhecer o verdadeiro caminho e atravessar essa ponte. E para isso são necessários certos mistérios e certas capacitações. E é isso que Jesus estava fazendo. Essa, pelo menos, é a minha leitura. Não sei o que vocês acham, mas eu concordo, Viviane. Eu achei muito interessante suas colocações. Alguém Gratidão, mais? Jane. Obrigada. Queres falar? Muito bem, vou para o 9, tá?
Só levantar a mãozinha ou sair falando. Né? Que é isso? 9, desculpa. Vou para o 5. E tendo assim falado, ele me mostrou a cruz de luz erguida, e em torno da cruz uma vasta multidão. E ali dentro da cruz, uma forma e uma aparência semelhante. E na cruz, outra multidão que não tinha forma. Então, havia uma multidão em torno da cruz. Na cruz havia uma aparência semelhante à cruz. E dentro da cruz, uma multidão que não tinha forma, não era. Ela era múltipla, sem ser particularizada. Essa, pelo menos, é a imagem que me passou. Né? O que me leva a pensar, do que a gente já estava comentando agora, que nós nos vemos como eus separados, independentes. Nós somos individualizados. Esse estado, esse caminho nas diferentes tradições, nos sugere um retorno de volta à casa do Pai, reconhecendo a nossa humanidade como um todo e não como uma particularidade, reconhecendo os nossos princípios humanos como não sendo privados e particulares, mas sendo princípios do estado de ser humano. E para mim, das coisas que eu tenho lido, me parece muito que o trabalho de fazer essa travessia, né, tem a ver exatamente com essa busca do estado de purificação e de reunião com o todo. Não no sentido de somar, mas de retirar a separatividade, retirar as distinções excludentes. Estão usando, não sei se foi a Viviane ou a Renata que falaram sobre ânimo e ânimos, né? Deixando de se ver separado como um ou outro aspecto, mas percebendo todos os aspectos e todas as complementariedades como sendo parte deste único princípio esse princípio único. A mente deixando de ser dual, apesar de estar atuando no mundo. Então, por isso me chamou a atenção essa imagem que ele fala, né? Em torno havia uma multidão, mas dentro da cruz, a multidão não tinha forma, mas havia uma multidão. Como assim uma multidão que não tem forma? Né? Então, achei bem interessante isso. Sobre isso, eu sintetizei o Midi Dias. Ele vai falar agora sobre que esse verso se refere à grande cruz de luz, né, que está fixada e estendida da terra, estendida firme da terra ao céu, ou do céu à terra. Em torno da sua base, há uma vasta multidão de todas as nações do mundo, que se assemelham umas às outras pelo fato de serem configuradas de acordo com as trevas, de acordo com a escuridão, de acordo com as contaminações que nos prendem ao mundo, né? Por quê? Porque a centelha desses muitos é ainda fraca, não tem luz forte o suficiente para alçar ao outro lado, atravessar para outra margem. E na cruz, e aí eu me diz, pois é óbvio, né, que João é vidente e via tanto dentro como fora, não havia essa parcialidade. Havia uma outra multidão de variados graus de luz, formada por uma maravilhosa imagem, mas ainda não concluída. E aí ele faz uma associação com o símbolo dos Rosa Cruzes de desenhar a rosa no centro da cruz, né? Que é o mesmo desenho da rosa no nosso coração, né? Que abre as suas pétalas para sorver a luz, né? Alimentando-se do interior do próprio ser, né? Daquilo que é a sua base, daquilo que é o logos que lhe dá sustentação, conectando-o,
do alto, com os pés no chão. Né? Algum comentário sobre o 5? O que vocês trazem aí para a gente? Oi? Vou adiante. O 6 e o 7 estão emendados, né? João descrevendo. E eu contemplei o próprio Senhor acima da cruz. No entanto, ele não tinha uma forma. Lembra, igual a multidão dentro da cruz também não tinha uma forma. Era apenas como se fosse uma voz. Mas não essa voz a que nós estamos acostumados, mas de uma espécie muito própria e beneficente, e verdadeiramente de Deus, dizendo-me: João, aqui começa a fala de Jesus, né, do 7 em diante. Aquele que precisa deve ouvir estas coisas de mim, porque eu anseio por alguém que ouça. Eu já li em outros textos que muitas vezes nós nos referimos e nos dedicamos aos grandes mestres e gostaríamos de ajudar e estar na senda, mas eu já vi, já li nas cartas dos mestres, isso fica muito claro, de que eles precisam, buscam desesperadamente por discípulos, por aprendizes, por chelas, né, por sujeitos humanos que de fato estejam interessados, preparados e se capacitando para o trabalho, porque a humanidade precisa muito, né, e eles são muito poucos, então precisa de muita ajuda. Mas para isso, nós precisamos nos capacitar, caso a gente queira ajudar neste caminho, né? Então, Jesus está falando disso, me parece. Eu estou aqui, anseio por alguém que me ouça. E ele reclama muito nos apócrifos, de, poxa, eu já venho falando, 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 e vocês não estão ouvindo, vocês não arregaçaram as mangas, vocês continuam adormecidos, embriagados. Vocês já viram essas coisas nos textos, né? Então, o Mide, sobre essa passagem, comenta que João contemplava o Senhor, né, no brilho da plenitude acima da luz, e ele comenta que essa passagem, foi a primeira coisa que eu lembrei também, se associa, é muito semelhante a uma passagem que tem no livro 1 de Cristo Sofia, em que após a sua morte, os discípulos estão lá conversando sobre os seus livros, igual, muito parecido com a referência no início do Apócrifo de Tiago. Eles estão lá anotando seus livros e tal, e Jesus aparece, não em seu corpo de carne, porque ele já tinha ido para o alto, mas em seu corpo de luz. E no texto de Sofia, que está bem no início ali do livro, os discípulos pedem para Jesus, diminui a luz, porque a gente não está dando conta de ver. É muita luz, né? Então, os discípulos não conseguiam vê-lo, tamanha era a luz, né? Então, diz o Mide, contemplava, mas não podia ver devido à grande luz, e da mesma forma como está descrito em Sofia. Só lhe é possível ouvir essa voz. E essa voz não é a voz de um homem comum, mas a verdadeira voz de Deus. Ou, como na tradição dos rabis, uma bat-kol, né? Uma voz celestial, a voz dos anjos. Né? E que pode fazer o homem falar a si mesmo em sua própria linguagem, nos seus próprios termos, né? Nos seus próprios termos. E assim é aquela questão de não importa a voz, não importa o idioma que o mestre fala, porque é uma linguagem que fala diretamente mente com mente, sem a intermediação de um vocabulário, apesar de que ela é decodificada no vocabulário próprio. Então, se um verdadeiro mestre viesse conversar com vocês e ele falasse em árabe, né?
nós seríamos capazes de entender caso tivéssemos essa capacidade de ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, verdadeiramente a partir da mente pura, e não com o arcabouço desse mental inferior, né, como diz na tradição teosófica, que necessita de todos esses símbolos, imagens e elementos para que seja decodificada a ideia. É um falar de mente para mente, sem a necessidade das palavras. Entendi que ele estava se referindo a isso. Algum comentário? Fala diretamente à mente, sabe? E por isso a ideia de a voz de Deus. Isso é muito presente em alguns místicos, né? Que dizem que ouvem aquilo que está sendo dito. Agora, uma chamada de atenção que eu acho muito importante. Ouvir vozes não significa que você é iluminado ou que tem um ser supremo em contato com você. Ó, tá cheio de cascão por aí, louco para ter ouvidos tontos, ouvindo e achando que está falando com Deus. Então a gente tem que ter muito discernimento, porque para ser enganados é muito fácil. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, ter muita atenção para não ser enganado porque não é porque está do outro lado, não é porque está no astral, não é porque está em outro nível, né, de estrutura de eons, que necessariamente é alguém que realmente sabe e que realmente está na luz, está na verdade. Viviane estava comentando de algumas experiências dela e eu tenho certeza que ela tem já um pouco dessa noção. Não queiram ter, não vale a pena. Eu já tive amigos que piraram e eu já tive amigos que comentavam muito do quanto era difícil controlar as experiências que eles tinham saindo do corpo e ouvindo vozes e coisas do gênero. É necessário estar muito bem purificado, estruturado e estudar muito para não cair nos enganos, né? Porque lembra como diz a voz do silêncio? Já te passo a palavra, Isabela. Que a primeira sala é da vigília, né? Também está no Mandukya Upanishad, a mesma coisa. A segunda sala é chamada da sabedoria, mas não é da sabedoria, é do conhecimento, é da episteme. É a sala onde muitas coisas são ditas, mas embaixo de cada rosa tem espinhos, e a gente tem que tomar muito cuidado para não se enganar com os narcóticos perfumes dessas rosas e suas cores maravilhosas, né? Tomar muito cuidado. Isabela, bem-vinda. Oi, boa noite, tá me ouvindo? É a Sim. primeira vez que eu levanto a mão, que eu Oh, sou, eu faço parte dos tímidos, acho. Então, não, eu só queria reforçar mesmo isso que você falou, eu até cheguei a falar no grupo, porque eu passei uma fase muito de limbo, assim, desses negócios de projeção astral, de meditação, e assim, eu tava, assim, péssima fisicamente, mentalmente, e assim, aquela coisa, meu Deus, o que que eu tô fazendo de errado? O que que não tá bom? Né? E aí eu parei e falei, ó, eu só vou meditar, seja o que Deus quiser, e sempre pedindo orientação, né? E aí sim, quando fala dessa voz, que não é bem uma voz, né? Para mim era mais um sopro. Eu tive essa veio um nome, né? Para mim veio Elias. E aí eu comecei a pesquisar, até que eu achei o canal da Laia e tudo, né? Comprei os livros e comecei a me sentir mais organizada, porque até então, realmente, o que a gente acha na internet de gente que ouve vozes e não sei o quê, que, né, que quer iniciar as pessoas e tudo mais, realmente a oferta é muito grande e a gente tem que tomar muito cuidado, é, porque se a gente não analisar direitinho e tudo, né, você acaba caindo. Uma pessoa que às vezes está no momento mais fragilizado cai mesmo. Né? Eu só queria isso, pontuar isso, que eu acho que para mim foi assim um start muito grande, né? Quando eu conheci a Gnosis, porque assim é uma coisa que vem de dentro, né? A gente não precisa ficar só buscando fora. Lógico, o conhecimento é importante, mas a gente não precisa esperar que o outro venha salvar a gente que tem que se salvar, a gente que tem que se conhecer, né? E eu acho que é esse o caminho, assim. Então, eu só queria pontuar isso mesmo.
Muito obrigada, Isabela, e concordando contigo. E vamos reforçar um pouquinho mais, usando o que vocês estão falando. Não quer dizer que tudo que a gente ouça não tenha o seu valor, mas a gente não deve buscar isso. Não é buscar ouvir coisas, ver coisas. Aquilo que a gente precisa, a gente tem. Se a gente não é clarividente, é porque clarividência não é uma coisa para nós, neste momento ou em qualquer momento. Quem é clareaudiente e clarividente não necessariamente é mais avançado. Pode ser mais sensível apenas. E nem sempre isso é vantagem. Como eu estava dizendo, esse amigo que a gente tinha, ele assim sofria muito com isso, porque às vezes ele não podia sair na rua porque ele ficava ouvindo tantas coisas que atrapalhava muito a vida dele, né? Então, é super importante o que a Isabela estava dizendo, de a gente estar mais preparado intelectualmente e em termos de purificação, né, em termos de estrutura de ser, porque podem acontecer coisas interessantes. A gente pode ter sonhos interessantes, a gente pode ter intuições interessantes, percepções interessantes, mas a gente tem que aprender a discernir e cuidar para não cair nas histórias, né? Não cair, não ser enganado, porque está cheio de fantasma faminto por aí. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, sim. Eu concordo muito com vocês. Eu tenho certeza que vários aqui têm ou já tiveram esse tipo de experiência. A gente tem, eu também já aconteceu, com o Alberto acontece muito, de acordar com uma palavra, né, como a Renata falou do Sefer Yetzirah. Acorda com aquela palavra e aí vai pesquisar. Pode não ser por acaso e pode ser uma coisa interessante, mas a gente tem que ter muito cuidado de não se tirar de cabeça. Garanto a vocês, mestres verdadeiros não querem crentes, não querem pessoas obedientes. Eles querem pessoas com bom discernimento, capazes de trilhar o caminho por si mesmos, de saber, como disse a Isabela, avaliar as questões por sua própria mente e não simplesmente acreditar naquilo que o outro está dizendo, mas intuir, sentir, perceber por si onde está de fato a verdade. Será que isso tem alguma relação mesmo? É por aí? Não é ter dúvidas demais, mas é colocar à prova tudo aquilo com que a gente se envolve, né? Não sair acreditando, nem na Jane, viu? Fala, Márcia. Eu achei muito importante isso que você está falando, né, porque a gente está, como você diz, a gente está diante de um texto extremamente denso, profundo, cheio de imagens, porque é preciso encontrar uma maneira de se comunicar uns com os outros, nós humanos, né, com termos, com signos que a gente possa entender alguma coisa. Mas eu fiquei pensando na questão da cruz, do estar no estado de cruz, né, ou de crucificado, como esse desamparo que a gente sente também, né, Sim. essa solidão. Então, isso é muito observado nessas pessoas que embarcam nessas coisas. É uma maneira de não ficar tão solitário, de não ficar tão desamparado, né? Mas achei importantíssimo sua colocação por isso, porque é, não é uma coisa sobrenatural, é isso que eu acho que chama Não. muito, né? É uma coisa muito chamativa quando a pessoa toma isso como algo sobrenatural. Não é espiritual e íntimo, interno, né? Que pode sim, usando do seu trato, do seu Com trato isso? Uhum, psíquico, formar sonhos, criar signos para fazer um significado para você daquilo uhum. tudo que você está sentindo, né? E que você possa então pôr isso em palavras de alguma forma ou em alguma forma identificável, vamos chamar assim. Mas isso não significa que seja uma coisa sobrenatural, né? Que está em outro, sabe? Que está no espaço, que está no planeta, não sei quanto, ou coisas do gênero, né? Ou, Ou enfim, veio eu dos acho OVNIs.
Eu vejo dos OVNIs, eu vejo muitas pessoas que se sentem muito desamparadas, se agarrando muito a esse tipo de coisa. Não só nesse nível, mas em todas as religiões. Você encontra pessoas que. E é um jeito também de transferir para outro, para alguém, uma responsabilidade de si mesmo, né, e da sua salvação e Uhum. do seu crescimento, que é indelegável, né, Jane? Não se passa isso para outra pessoa, ou para outro ser. Então, o sobrenatural não é aqui, né? Não é nessa, não é nessa É, parada que a gente está vendo. eu concordo, Márcia, eu diria, é Então, natural, uhum, mas realmente transferir ao outro tal responsabilidade é um costume que a gente tem, né? sim, De tantas coisas na nossa vida. sim, Então, como isso é assustador também. E uhum, uma coisa que eu acho muito difícil, eu gosto muito desse texto para nos ajudar nisso, a pensar isso, a discutir isso, é que, assim, em parte, sim. Se eu não sei o caminho, na senda espiritual, sempre se diz que você precisa a orientação de alguém que já conhece o caminho para te uhum, ajudar, mas ele não vai caminhar por você. Ele não vai uhum. sentir por você e ele É não vai isso aí. escolher as palavras por você. E É por isso isso que eu aí. achei, nesse Uhum, teu raciocínio, Márcia, eu achei muito pertinente nesse texto, e hoje, dessa vez, eu notei realmente isso. Quando há esse monte de palavras em substituição ao símbolo cruz, ele explica, né? É como se, assim, para um é melhor chamar de porta, para outro é melhor chamar de caminho, para outro é melhor chamar de uhum, luz, para outro, porque uhum, a gente uhum. vai encontrando a melhor forma de dizer aquilo que é indizível. Exatamente. É isso aí. Né? E aí não é dizer, é sentir, né? É intuir, né? E que, de alguma forma, para quem está mais treinado, mais evoluído, como você, o Alberto, por exemplo, você pode sonhar com a palavra, né? Mas, assim, Sim, isso é, todo, acontece. então, eu acho que isso também é uma coisa que se verifica em alguém que se coloca nesse caminho de autoconhecimento, né? Fazer uma conexão com uma parte desconhecida de si mesmo nos sonhos, né? Isso é de um valor incrível, mas é só para Com certeza. você, né? Quer dizer, é um mistério. Esse texto ele é difícil por isso, porque ele é paradoxal, ele ele é dual e ao mesmo tempo é junto, né? É tudo junto, é o todo, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ir devagar, não Muito ficamos bom, todos. Márcia. E nesse sentido que você está falando, é o Hum, mistério. E isso é o exato, místico. O exato, místico exatamente, do mistério é isso é místico. Místico não é exato, uma coisa diferentona, né? exato. Místico não é pozinho, pedrinha Isso, e exatamente, runas. exatamente. E É, não que runas não funcionem, não que incenso não funcione, mas eles funcionam num determinado contexto e não porque você os está usando, é, necessariamente, é. né? Eu chamo Então, isso de muleta, né? É uma coisa assim meio sim, muleta, para você atravessar um pedaço que está muito difícil se você não tiver algo mais concreto para se apegar. Mas é sim, provisório isso, tem que ser provisório, né? Você tem que largar isso, porque o incenso, o cristal e outras coisas não é a mística em si. Ele pode ser uma ajuda, eu chamo de muleta mesmo, né? Uma forcinha ali para até para você se convidar, né? Se permitir a dar um passo maior ou algo assim, mas hum, é. por aí que eu penso. Lembrando, lembrando o Evangelho de Filipe, né, que Hum, diz que a verdade vem ao mundo envolta em símbolos, né, porque não é isso. possível dizer as coisas, Uhum, palavras, né? Essas uhum, palavras ajudam, mas elas em si não são a verdade. Se fosse assim, exatamente. um Shankara, um Siddhartha, um Jesus já Ah, teriam dito, mas não é. basta dizer, porque é aqui, é gnóstico, é Uhum, dentro, é intuído, é sentido. E aí eu acho muito bom um exemplo que você trouxe de novo, a Renata também tinha falado, e a Viviane
ou a Isabela, ou ambas, né, comentaram, que é essa questão de que, muitas vezes, quando eu imagino que vários de vocês já tiveram essa experiência, quando a gente se envolve muito com um determinado conteúdo, um determinado Uhum. conhecimento, uma determinada tradição, uma determinada linha, e você, sinceramente, coloca energia e se dedica, é provável que você, pensando a possibilidade de haver outras vivências nesse mundo em séculos passados, que você já tenha tido contato com isso, e por isso está sendo uma relembrança, por isso te atraiu. É Uhum. possível, é provável que nesse trabalho de você vem lendo, vem estudando, vem meditando, vem tocando, tal, de você ter um sonho, de você ter uma lembrança, de você Sim, um perceber algo, insight. Um um insight. insight. É É, exatamente isso. E, às é. vezes, esse insight responde àquele monte de questões, ou te dá uma indicação. É isso, aí você vai atrás e você começa a encontrar ali resposta para questões que você tinha. Eu tenho certeza que vários de vocês aqui já passaram por É. isso. E muitas das coisas que eu comento aqui com vocês, muitas vezes foram por esse caminho, de ficar procurando, procurando, e de repente ter um site Uhum, que te leva a uhum. ver outra coisa e aquilo completa. É, é, Muito é, mais confortável, mais seguro, né? é. É, esse é Exatamente. um que eu chamo de um texto potente, né? Ele tem várias, ele vai se desdobrando e vai se mostrando assim em mil formas, né? Mas vamos em frente. É. E é Obrigada, Jane. exatamente, não, Hum, eu imagino, é para a gente conversar. E é exatamente nessa número 8 aqui, ó, hum, que, que ele vai dizer, olha, isso que eu chamo de luz aparece de muitas formas, né? Por uhum, causa de vocês, uhum, essa uhum, luz eu chamo algumas vezes de Logos, umas vezes de mente, de Jesus, de Cristo, de porta, de caminho, de pão, de semente, de ressurreição, de filho, de pai, de espírito, de vida, de verdade, de fé, de graça. E são palavras que, em diferentes contextos, vamos relembrar a cruz ou o que é esse significado que esse texto está tentando dar ao que seria essa cruz. Jovair, fala. Boa noite a todos. Boa noite. Sabe que eu venho acompanhando o diálogo, né, mais as leituras, e aí fico pensando assim, bom, racionalmente, né, aqui nesse estado, eu dizia assim, vamos resumir isso e falar que o mestre está falando sobre polaridades. Mas aí você começa a olhar o contexto. E embaixo existe uma coisa que chama-se mansuetude. É como se o pai chegasse para o filho e fala: criança, ouça o que o papai quer dizer para você. Vindo, claro, do pai para o filho. Mas também no oposto, a criança que fala como se estivesse falando com o pai. E aí ele diz para ele mesmo: olha, veja como é que eu estou falando. Veja a sensibilidade dos fatos. Veja essa historinha. Ora, atrás disso existe um processo de mansuetude, onde uma criança é dado a ela a oportunidade de interpretar num tom de compaixão ou de amorosidade incrível. Quando ela passa, então, para os que seguem João, e alguém faz as anotações, provavelmente Serino faz as anotações, requereu de quem ouviu também um coração mais que puro ou de uma criança para colocar de uma maneira tão suave, para que aos poucos pudesse compreender a complexidade. É assim que eu estou vendo, pelo menos os CDs,
as cópias que você nos deixou para os filmes da semana, né? E mais o diálogo agora a partir da página 100, né? Um diálogo com de uma extrema sensibilidade e suavidade para entrar no coração e na compreensão, conforme o estado que você traz evolutivo. Então, é como se eu dissesse, entra para mim por um canal A, B ou Z, e para cada um de nós que estamos conversando sobre isso, vai entrar no canal em que ele já conquistou o processo evolutivo, mas dentro daquela evolução precisa ser acrescentado a mansuetude para poder se amansar o suficiente e amar com sublimidade o suficiente, com profundo respeito ao outro que vai ouvir essa complexidade tão simples. Só. Perfeito, Josias, concordo. Eu não tinha, até me desculpem, né, por causa da minha agitação, ênfase, mas é muito nesse caminho, Josias, quando é muito delicado o texto, mas é muito denso. Ele é suave, mas intenso. E eu tenho para mim que todos os grandes mestres, aqui incluindo Jesus, quando tentam nos tocar, por vezes, Jesus aparece muito isso, ele aparece como uma criança. O Apócrifo de João, por exemplo, ele aparece para João como uma criancinha. Outras vezes, ele aparece como um idoso, um ancião. Por vezes, é necessário falar por meio de parábolas. Outras vezes, é possível falar mais diretamente, porque cada ouvido é capaz de ouvir de uma forma distinta. Né, Juvaí? Coisa assim, profunda, né? É. Bom, no 8 aqui, ele vai discorrer, então, sobre esses significados. O MID é bem longo, os comentários que ele faz ao 8, e eu não peguei tudo, fui sintetizando. Por favor, sintam-se livres para comentar alguma coisa a mais também, né? Então, ele vai falar sobre esses muitos nomes que são dados a isso que ele está chamando de cruz de luz, ou que a nós chegou após 20 séculos, né, sendo assim chamado. A cruz, como símbolo, deve ser usada para apontar o símbolo mestre de todos os símbolos. Ele não está dizendo qual é o símbolo. Ele está dizendo que todos esses são formas simbólicas de referir aquilo que é a única coisa que a gente de fato busca e que cada um vai ver de formas diferentes e ouvir de formas diferentes, porque o caminho é único e é seu. E aí acho interessante uma coisa muito prática, em termos de prática de vida diária, que a gente precisa, que é ter flexibilidade mental, que é ter ouvidos para ouvir, que é não ter palavras rígidas para definir as coisas. E também não é ficar naquela dança que para qualquer lado vai e serve. Também não é isso. Mas conseguir sentir que o que o outro está chamando de caminho, talvez seja o mesmo que eu chamo de semente. O que o outro chama de ressurreição, talvez seja o mesmo que eu chamo de vida, e por aí vai. Porque a história é uma forma, a história no sentido do relato, né? Como é que se chama? O roteiro é construído de acordo com aquilo que nos diz respeito, com aquilo que a gente está preparado, com aquilo que a gente busca, com aqueles contextos e palavras com os quais a gente sente afinidade. Não que não existam as palavras certas, mas as palavras certas são nos contextos certos. E a gente tendo um pouco mais de flexibilidade, é poesia. Poesia não se explica.
poesia se sente. Ela fala muito mais profundamente, a verdadeira poesia, né? Não pelas palavras dela, mas pelo para onde ela nos conduz, ou conduz a nossa mente, ou conduz a nossa energia. Então, a cruz é a chave para a terminologia principal da gnose e para os mais elevados termos dos evangelhos. Isso é Emídio falando, né? Está escrito que estes termos são usados pela sabedoria por causa de vocês, os discípulos, ou seja, para familiarizar os corações dos homens com a intuição do mistério. O mistério não é dizível em palavras, mas as palavras vão tocando nosso coração e mente, de modo que a gente vá tendo essa intuição, esses insights acerca do mistério. E para isso precisa de muito silêncio. Por isso a prática da meditação. O mistério da cruz é o mistério do verbo, é o mistério do Logos, é o mistério da vida, é o mistério de Forte. O homem espiritual, o Cristo em vós, o grande homem, Atman, é o aspecto divino no homem. Então, ele está dizendo que essa explicação que ele vai dar sobre a cruz tenta transmitir em palavras, tocar, né, o que é o aspecto divino no homem, o mistério da vida espiritual em cada um de nós. Eu achei muito interessante isso. Aí ele vai começar a dar exemplos, né, do que ele falou lá. A cruz é verbo, ou logos, é mente, é Jesus e Cristo, Filho e Pai. Isso é recorte do próprio texto. E aí o Mide diz, porque Jesus é o Cristo, o humano e o divino, as duas naturezas unidas numa só na cruz. Ele, como Cristo, está na cruz, mas ele é o humano Jesus, que ele diz, né, ao longo desse poema, né, ele diz, eu não estou mais lá como homem, né? O Filho é o Pai, em um sentido divino do mistério, porque o Filho é Cristo, e Cristo é idêntico ao Pai, e idêntico à Mãe, ele vai falar da Mãe daqui a pouco, né? Então, essa tríade, essa trindade suprema, ela é um só, e os três estão como um na cruz. Ambos, Filho e cruz, são somente do Pai. E por isso, é o único Filho do Pai. E é a cruz que representa o Pai. Então, ele próprio, Pai, manifestando-se em si mesmo e para si mesmo. No texto Sofia de Jesus Cristo, é dito o seguinte sobre o Pai Supremo. Ele olha para todos, ele a partir dele, olha para todos os lados e a única coisa que vê é a si mesmo, porque não há um outro. Então, ele próprio se manifesta em si mesmo para si mesmo. O todo é o mistério do Atman, ou do ser, ou do Cristo, ou porque na Vedanta a gente vai ver que Atman é idêntico a Brahman, como aqui o Cristo é idêntico ao Pai. Outro símbolo usado é a porta. A porta é a porta do dois em um, porque a porta separa, mas liga o de lá com o de cá. A porta, ela se abre para permitir a passagem e tornar assim o dois em um. O estado de equilíbrio dos opostos, que se abre para a consciência oniabarcante e para a compreensão, assim, de todos os opostos. A cruz também é o caminho, no qual não há viagem, porque perpetuamente penetra em si mesmo,
para todo lado que vai, este caminho está penetrando cada vez mais em si mesmo, que nunca deixou de ser e estar ali. É o verdadeiro método, o caminho, a senda. Nem tanto no sentido de caminho de ligação, ou de meio, ou de mediador, mas no sentido dos meios da gnose acontecer, se manifestar, se expressar, tornar-se visível, tornar-se sensível, tornar-se presente. Também é semente, por ser o mistério do poder de crescimento e desenvolvimento. E porque a semente, ela é auto-iniciática. Ninguém, o mestre, não inicia. A iniciação depende de ter a semente em si. É o despertar de si próprio. O mestre apenas indica o caminho. Mas quem se inicia é o Garba, a própria semente em cada um de nós. Se a cruz é filho e pai, em separação e em união, simultaneamente é causa e resultado. É semelhantemente espírito ou átomo, e, portanto, é vida. É também a verdade, ou o perpétuo paradoxo, porque a verdade une em si, distinguindo cada parte, em si une todos os prós, contras, e todas as análises e sínteses, em operação simultânea. A cruz também é chamada de fé, já que é aquilo que é estável e imutável. A fé é estável e imutável, em meio à contínua e perpétua mudança. Fé, em seu verdadeiro sentido místico, parece indicar o poder de exteriorizar a consciência pessoal dentre os pares de opostos, porque a fé é pessoal, que se exterioriza, mas ela é construída dentro de um contexto onde as percepções geram tal fé, ou alimentam tal fé, ou despertam tal fé. E por isso, a questão dos pares de opostos. A fé é da mente contemplativa, vinculada a Barbelot, a grande mãe, o aspecto feminino, o aspecto mãe daquela trindade, pai, mãe e filho, como a vida e a substância da cruz. A vida e a substância da cruz é a grande mãe. E o pai é o que estimula, é o que penetra, é o que torna viável essa manifestação. E o filho é aquilo que continua sendo a mesma coisa que está aqui, que é a mãe, o pai e o filho. Mas ele é gerado porque tem os outros dois. Também a cruz é graça e sabedoria, que também estão vinculados à base da grande mãe. E assim, ela também é chamada de pão, de substância da vida e de tantos outros nomes. Bom, algum comentário de vocês? Qual o símbolo para vocês fez mais sentido? Ou o que vocês leram que destaca, que chama a atenção? Ou está viajando demais? Ou o que vocês têm para comentar? Renata? Hoje eu estou falando, né? O que me chamou a atenção é essa questão, assim, de que a manifestação, a expressão, o simbolismo da cruz, a expressão do si mesmo, para mim é como se, sim, o si mesmo fosse a causa, né? Se o divino fosse causa, a gente fosse consequência, mas na verdade a gente também é causa, porque é uma manifestação tipo natural, sabe? Não teria um outro caminho diferente. Isso para mim está muito, muito expressivo. A gente é causa e é consequência porque a gente nunca deixou de ser. A gente sempre esteve ali
E o que a gente é consequência do que a gente já era e como está. É muito interessante isso. É muito interessante. Algum comentário? Vou para o 9. Não sei se a gente passa do 9 hoje, mas vamos lá. Agora, porque aqui é o relato, né, o que Jesus estaria dizendo. Agora, estas coisas são chamadas dessa forma no que se refere aos homens e mulheres, as pessoas. Mas para aquilo que em verdade é, que é em si próprio, em seu próprio significado para si mesmo e declarado a nós, isso é a definição, é o recorte ou delimitação de todas as coisas, tanto a firme necessidade de coisas fixas, a partir de coisas instáveis, quanto essa harmonia da sabedoria, que ele havia referido antes, em que os opostos tornam possível a real percepção, que é a sabedoria. Então, ele comenta: a cruz de vida pode bem ser chamada de harmonia, harmonia da, ou articulada, ou em união com a sabedoria. Então, a harmonia da sabedoria é a cruz de vida, pois é por meio da sabedoria que todos os contrários se reúnem. E ele já tinha começado a comentar isso antes. E tal articulação constitui a firme necessidade do destino. E também foi chamado de harmonia em algumas escolas gnósticas. Essa questão do destino e dos caminhos e como nós continuamos sendo nessa linha do que Renato comentou há pouco, e somos a consequência simultaneamente, isso é essa construção do destino, que sempre é, mas está em contínuo movimento. E isso é uma expressão da harmonia. Na doutrina secreta, isso é duração. Ou pelo menos essa é a minha leitura. Se é uma cruz de vida, é igualmente uma cruz de luz, pois vida e luz são naturezas gêmeas, eternamente unidas, masculino e feminino. Do Logos é o bem. A vida é paixão e a luz é compreensão. O Logos divide a si mesmo para experimentar e conhecer a si mesmo. Então, por que o Logos vem ao mundo? Por que essa vida, essa energia, esse Porhat Shiva vem ao mundo? Para experimentar o mundo e conhecer a si mesmo sem deixar de ser aquele si mesmo que já é. Fico aqui no 9. Algum comentário? Então, vou para o 10. E como isso é sabedoria em harmonia? Como isso é a sabedoria em harmonia, porque é a harmonia dos opostos, há os que estão na direita e os que estão na esquerda. Poderes, autoridades, principados, bem como arcontes, energias, ameaças, poderes da ira, calúnias e tudo mais. E a raiz inferior da qual se originaram as coisas na gênese do mundo. Diz o Mide, os opostos unem-se na sabedoria, a sabedoria como sendo um solo onde essas coisas podem se apoiar, germinar, mas nem sempre ficam claras, porque a sabedoria não está bem preparada. Ela é, a sabedoria, a substância pura na qual todos os poderes atuam. Somente quando a cruz é vista como um separador, é que se pode dizer que existe uma direita
e uma esquerda, ou para vocês, uma direita e uma esquerda, com as forças do bem de um lado e as do mal do outro, como pares de opostos. Me lembra muito o texto do Jung, está naquela publicação como é que chama? Aos mortos. Esqueci o nome do texto dele. Sete sermões? Sermões? Hã? Sei lá, uma coisa, sete sermões aos mortos, uma coisa Sete assim? Sermões aos Mortos. Eita! Nos Sete Sermões aos Mortos, ele explica isso de uma forma brilhante, que ele fala que o Deus Criador tem em si tudo isso, mas que enquanto a gente não está preparado, não é bom ver como o Deus Criador vê, porque você se diluiria e se desmancharia e não teria referências. Então, ele fala dessa coisa do direita e esquerda, né? E das forças que estão lá e são assim chamadas bem ou mal apenas porque estão em oposição, mas não porque uma seja bem e a outra seja mal. Eu acho muito interessante. Sete Sermões aos Mortos. Obrigada, Renata. Exatamente. E tem em português, para quem ainda não leu, que é a Gnoses de Jung, o livro em português. Em realidade, as forças são, em si próprias, as mesmas forças. É a personalidade do homem, ó, é o que o Jung fala nos Sete Sermões, representada pela retidão da cruz, que relaciona todas as coisas com o seu self incompleto, que as considera como boas ou más, conforme, como disse o Jovair, o momento que está vivendo, a situação em que está, o grau de maturidade que tem, as vivências que experimentou. Esta personalidade tem suas raízes na raiz inferior, ou na natureza inferior, naquela multidão que está na base, e se estende para cima, para o superior, para o alto. Há raízes, vocês já viram essa imagem, há raízes acima e ramos abaixo, ou raízes abaixo e ramos acima, do tronco desta árvore da vida e desta árvore de luz. Lembra aquela árvore celta, né? Que tem raízes e ramos para cima e para baixo e se mesclam? Na refutação, no livro, né, a Refutação de Todas as Heresias, que é do Hipólito, né, ele cita, para exemplificar essa ideia das raízes acima e ramos abaixo e vice-versa, ele exemplifica usando um texto bem antigo, né, o Mendes diz que deve ser bem dos primórdios do cristianismo, pelas referências com as quais o Hipólito apresenta. Ele diz o seguinte, isso seria o texto antigo do cristão gnóstico, que o Hipólito está contestando. Dos eons universais, ou das eternidades, existem dois ramos, sem começo ou fim. De uma raiz, que é o poder invisível, silêncio incompreensível. É de uma única raiz, que é o poder invisível, e silêncio incompreensível. Destes ramos, um se manifesta vindo do acima, que é o grande poder, a mente maiúscula aqui, né, dos universais, ordenando todas as coisas. Esse é chamado de masculino. O outro ramo vem do abaixo. Este é o grande pensamento, e o pensamento é feminino. É aquele que acolhe, gerando todas as coisas, porque o pensamento é que gera e faz com que a criança possa crescer. Devido a tal companheirismo, conexão, cisígia, né, eles formam um par, uma cisígia, um complemento, e trazem à manifestação, terminologia gnóstica, a distância média ou o espaço mediano, o incompreensível ar, ou o éter, né, grego,
sem início e nem fim. Este pai, esse todo, esse símbolo, é aquele que permaneceu, permanece e permanecerá de pé. Um poder ao mesmo tempo masculino e feminino, em acordo com o ilimitado poder transcendente, que não tem começo nem fim e subsiste em unicidade, apesar de apresentar equilibradamente, harmonicamente, e, portanto, sabiamente, os poderes dos opostos, masculino e feminino, branco e preto, e assim todos os opostos. Eu acho que esse é o último, do 10 ainda. Foi emanando deste poder, que é o incompreensível silêncio, que é a CD, que o pensamento uno se fez dois, porque ele era um, e um com o Pai, com o primeiro poder, que é sempre um, sempre foi, é e será. Contudo, ele, o Pai Supremo, permanece uno. Aqui eu estou me repetindo. Foi apenas ao manifestar a si mesmo, a partir de si mesmo, que ele se fez segundo. Ele teve uma contraparte. Ele não foi chamado Pai até que o pensamento o chamasse de pai, porque ninguém poderia chamá-lo pai, porque não havia nada além dele mesmo. Então, ele não pode denominar assim, porque não há um outro que possa ser denominado de forma oposta a ele. Isso é típico do pensamento gnóstico. Tentar compreender essa dualidade latente, imanente na unicidade. Resulta daí que eles, o pensamento feminino e o poder masculino, formam um par, e ainda assim são um. Das coisas do acima é revelado o poder, e das coisas do abaixo, o pensamento. É um, mas é julgado como sendo dois, masculino e feminino, tendo o feminino em si mesmo o masculino. A mente, embora um, é percebida como dois. Aquilo que a gente estava falando mais no início da reunião. Essa questão da mente dual, que Blavatsky diz que a mente manifesta, ela é dual, mas na sua natureza última, ela é única. E é necessário que ela tenha essa capacidade da dualidade, porque senão nós não conseguimos perceber o mundo, como outro que não a nós mesmos. Senão, como diz o Jung, nos perderíamos no si mesmo, uno, e seríamos o nada. Né? Ele fala do Deus Criador, o Abraxas, né? Abraxas, que os gnósticos se referem. Essas ideias devem ser compreendidas como plenitude, ou pleroma, como realidades transcendentes. O ar, o Bacchus, a distância média, ou o espaço mediano, é a manifestação ou pensamento manifesto do divino para si próprio, o verdadeiro sentido de Maya. Maya, na tradição vedantina, não é ilusão. Quem estava no grupo com a gente, no Gelux, quando a gente começou, que a gente estava estudando o Atma Yoga, né, que é sobre a tradição vedanta, tem um capítulo inteiro mostrando como Maya não significa ilusão. Maya é um véu necessário para criar uma limitação que nos possa tornar possível perceber o aquilo como aquilo que somos nós mesmos. Então, é muito mais avançado, né, do que dizer que é uma ilusão, porque não é uma ilusão. Bom, vou voltar. Tem muita coisa aqui e eu estou falando sozinha. Alguém quer comentar algo? Já estamos terminando. Eu não vou chegar no 11, tá? Porque são 21 horas.
Algum comentário aqui sobre o 10? Algo que me chama a atenção? O foco do 10 que é o tempo todo, né, a explicitação do significado desse símbolo da cruz, mas aqui ele está tentando mostrar a importância de compreender a cruz como um símbolo de sabedoria que estabelece um equilíbrio firme com o alto e com o baixo entre os vários pares de opostos. Ou pelo menos para mim, foi isso que ficou. E pararemos aqui no 11, que eu acho que é o último. Volta aqui. 11. Essa é a página 108. Tá? Esta, pois, agora ele terminou. Esta, pois, é a cruz, pela qual o Logos, eu amo essa passagem, tem sido o meio de irradiar, de cruz iliminar. Foi feito um neologismo aqui, né? É uma cruz iluminar todas as coisas. Ao mesmo tempo, separando as coisas que procedem, desculpa o erro aqui, da Gênese, e as que estão abaixo dela, das que estão acima dela. E também compactando todas elas em uma só. Então, a cruz é um meio de trazer a luz a todos os níveis, a todos os seres, a todas as dimensões, a todos os eons, desde o mais alto ao mais baixo, e assim cruz iluminar todas as coisas, porque elas no mundo são separadas. São separadas entre acima e abaixo e são separadas entre direita e esquerda. Mas com a sabedoria em harmonia, deve-se percebê-las como todas em uma só. Então, o Midi diz, eu traduzi o termo por cruz irradiando, pois é uma cruz radiante. Esse cruz irradiar, cruz iluminar. Esta cruz irradiando, ou a atuação da cruz, é o modo de o Logos energizar o cosmos. Do Logos se expressar, se manifestar, ligar, conectar, alimentar, trazer luz, tornar vivo o cosmos. É a simultânea separação e união do gerável e do não gerável, os dois modos do autogerável. O que se gera a si mesmo. É o elo entre, no caso humano, então, é o elo entre o pessoal e o impessoal. O limitado e o livre. O finito e o infinito. É um instrumento da criação. É masculino e feminino num só. É poder de luz e pensamento em um só. Uma única coisa. E assim eu fecho hoje, porque a gente já chegou nas 21 horas. Comentários, gente? Oi, Márcia. Oi, Jane. Só para te falar para você, para todos, muito obrigada por esse encontro de hoje. Estou sem palavras, mas é de uma clareza incrível. Apesar de toda a dificuldade do texto, ele transborda assim uma verdade, né? E é muito interessante mesmo. É muito interessante. Eu não posso dizer outra coisa. É muito interessante. E parece. É isso. O texto tem
um pouco mais de coisas. Eu coloquei quase tudo aqui, mas algumas partes eu dou uma enxugada, porque também, né, vocês podem e devem ler. Mas eu tentei ter um pouco de cuidado para não compactar demais. Mas Uhum. eu agora lendo, confesso para vocês, eu tô lendo outras coisas, Interessante, né? outras coisas. Porque quando você vai montando, você pega um pedacinho, ajusta, né, de tal, aí você pega outro pedacinho. E agora, lendo ele mais fluido, então eu Hum, imagino, se vocês quiserem e puderem, ler a Cruz de Luz aí, até o, pelo menos o número 11, né? Talvez vocês encontrem melhores palavras e sintam, intuam, tenham insights melhores acerca do que cada coisa aqui pode estar significando, né? é um símile me veio à mente agora. Acho que ainda estou no. Você está me ouvindo? Ah, tá. Eu também. É o símile do caleidoscópio, né? Porque é tudo ali e no momento é de uma forma, se você mexe um pouquinho, já traz outra coisa, e são as mesmas coisas, mas podem ser mil coisas diferentes, né? E apesar de todas as suas particularidades, estão sempre em harmonia. É, Nada se desequilibra dali. uhum, interessante. Muito bom. Bom, então a próxima nossa é a 12. Mas esta não é a cruz de madeira que tu verás quando daqui desceres, nem sou eu aquele que está sobre a cruz, eu tinha comentado, verás? Eu sou aquele que agora não vês, mas apenas ouves uma voz.